Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Basso. Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais uma vez, JBCN. Chegamos contando com o seu like, sua inscrição aqui no canal se é a primeira vez. Acione o sino de notificações, comente, diga de onde é. Vou ver o seu comentário depois e compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos no WhatsApp e no Facebook. E vamos às notícias desta edição. Impiedoso. Assim foi mais uma vez como respondeu o ministro do STF, que voltou a negar nesta terça-feira, 13 de janeiro, mais um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar reverter sua condenação. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, considerou o agravo regimental apresentado pelos advogados de Bolsonaro absolutamente incabível juridicamente e afirmou que o processo já está encerrado, sem possibilidade de novos recursos ordinários. É que a defesa pretendia que Moraes reconsiderasse sua própria decisão ou que levasse o recurso ao plenário do STF para discutir o voto divergente do ministro Luiz Fux, que havia sido a favor da absolvição. Mas o relator Moraes manteve que não há base legal para reabrir a discussão após o chamado trânsito em julgado da sentença condenatória. A defesa buscava argumentar que, por ter havido um voto favorável à absolvição no julgamento original, o uso de embargos infringentes poderia ser admitido, o que não foi aceito por Moraes. A decisão desta terça apresenta Moraes destacando que a condenação já transitou em julgado e que a própria execução da pena está em curso, o que torna juridicamente inviável a apreciação de novos recursos no âmbito da ação penal. O senador Marcos Pontes publicou uma mensagem de apoio a Jair Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Assim disse o senador astronauta: Bolsonaro e injustiçados do 8 de janeiro, força, guerreiros. Meu jeito de ser é pautado pela responsabilidade. Entendo que em certos momentos o excesso de retórica e as falas desmedidas mais atrapalham do que ajudam, especialmente na defesa do presidente e dos injustiçados do 8 de janeiro. Quem tem missão busca resultados. Peço aos que estão passando pelo momento da injustiça que aguentem firme e tenham força, que as ações estão acontecendo e que terão resultados positivos. Entendam que no complexo jogo de xadrez que vivemos, existe o momento certo para a articulação, para o posicionamento e principalmente para o agir. Acredito que o discurso só tem valor quando é validado pela atitude. Meu lema sempre será: menos barulho e mais trabalho. É com esse foco que avançamos com precisão e que materializo aqui essa força através de alguma das assinaturas que fiz em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e aos injustiçados do 8 de janeiro. A verdade virá à tona e prevalecerá, concluiu o texto publicado pelo senador Marcos Pontes. O senador Flávio Bolsonaro visitou o pai, Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília após retornar de uma viagem aos Estados Unidos e antes de embarcar para outra viagem, onde percorrerá vários países, incluindo Israel. A visita agora ao pai ocorreu dentro das regras impostas pelo STF e durou cerca de 30 minutos. Na saída, Flávio falou com jornalistas, reforçou sua articulação política para 2026, defendeu alianças com governadores aliados e negou que a viagem ao exterior tenha tido caráter turístico.
Flávio Bolsonaro afirmou a jornalistas nesta terça, 13 de janeiro, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um aliado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro e que deve dar maior visibilidade do apoio à sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições de 2026 no momento certo. Flávio destacou que confia na postura e na lealdade do governador Tarcísio em relação ao grupo político que representa. Segundo o senador, ele conversou com Tarcísio durante uma viagem recente aos Estados Unidos, onde também esteve com o irmão e ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, e que essa relação é boa. Flávio voltou a repetir a frase: Tarcísio está com a gente, como forma de reforçar a confiança de que o governador integrará a base de apoio à sua candidatura à presidência, ainda que não tenha sido formalizado um anúncio público de apoio imediato ou participação ativa na pré-campanha em São Paulo. Nesta terça, uma pesquisa apontou que o candidato de direita com maior força para vencer o petista Lula no segundo turno seria Tarcísio. O senador Flávio Bolsonaro também mencionou que no fim de dezembro do ano passado, Tarcísio telefonou para ele e disse: "A gente vai estar junto, mais junto do que nunca. E a gente junto é imbatível. Vamos com tudo", disse Tarcísio à época. O filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, retornando a Madrid, na Espanha. Agora, por esses dias, após passar cerca de 3 semanas no Brasil durante as festas de fim de ano, sem registro de encontros, pelo menos publicamente, com o pai. A viagem ocorre em meio a uma investigação da Polícia Federal sobre possíveis vínculos de Lulinha com o Careca do INSS, um dos principais operadores do esquema de desvios envolvendo aposentadorias e pensões do INSS. Em depoimentos, há menções de que Lulinha teria recebido valores ilícitos e repasses mensais estimados, uma mesada de R$300 mil. Mas até o momento, as apurações ainda estão em fase inicial. Nesta terça, o conhecido advogado Jeffrey Cicchini apresentou ao STF um pedido de prisão preventiva contra Lulinha. O requerimento foi formalizado e direcionado ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF. Cicchini afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais que o pedido se baseia no risco de Lulinha deixar o país e não se colocar à disposição da justiça, ressaltando que o filho do presidente já esteve no exterior em 2025, quando passou um período na Espanha e agora poderia retornar ao exterior novamente. Nos últimos dias, vimos uma imagem onde o advogado do filho do presidente petista aparece conversando com o diretor da Polícia Federal. Segundo o advogado Cicchini, existem indícios sólidos de envolvimento de Lulinha no esquema de fraudes envolvendo descontos associativos irregulares no INSS, o que é negado por Lulinha, seus advogados e aliados. Quem também pediu medidas preventivas foi o deputado Marcel Van Hatten, que comentou: "Acabamos de protocolar pedido de colocação de tornozeleira eletrônica e a retenção do passaporte do Lulinha ao ministro André Mendonça, do STF, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Pedido da bancada do Novo, também assinado pelo relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, e pelo líder do PL no Senado, Rogério Marinho, representando toda a oposição." Você acredita que dá alguma coisa? Agora, uma ação parece que vai dar contra Flávio Bolsonaro, porque ele teria afirmado que Lula é amigo de Maduro, companheiro de Maduro. Aí a turma do PT entrou com ação no Ministério da Justiça, pedindo que o Ministério entrasse com uma representação na Polícia Federal, e aí vai contra Flávio, porque Flávio afirmou que Lula é amigo de Maduro. E essa está dando o que falar. Certamente processos aqui vão rolar, hein? E quem sabe a censura em ano eleitoral vai começar, vai dar o primeiro bote, porque a coisa foi bem direta, citando nomes. Você viu? O que achou aí? O PL divulgou nas redes sociais um vídeo com uma paródia intitulada Big Baixaria Brasil, inspirada no formato do tal Big Brother Brasil, reality show da Globo, com o objetivo de criticar e satirizar o governo Lula.
A peça, compartilhada em plataformas como X e Facebook, apresenta figuras políticas do espectro petista como participantes de um confinamento cheio de conflitos, controvérsias, falácias e palavras, enfatizando narrativas críticas ao desempenho do governo federal. Citações, todas as polêmicas que vimos, os memes, enfim, nas redes sociais, as falácias da turma ligada ao governo e assim por diante. E aí, claro, com bom humor, uma pesada crítica. Chegou a assistir, o que achou? Olha o like, antes da próxima notícia, clica aí no gostei. Tem muita gente assistindo, comentando, mas está faltando like. Nesta terça-feira, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, aliado do governo Lula, foi um dos alvos de uma nova fase da Operação Overclean da Polícia Federal, que investiga um esquema de desvio de emendas parlamentares e uso indevido de recursos públicos, com mandados de busca e apreensão cumpridos em seu apartamento funcional em Brasília e em Salvador. A ação autorizada pelo STF está centrada em indícios de que valores destinados a emendas parlamentares teriam sido direcionados a licitações supostamente fraudadas, favorecendo empresas previamente combinadas que depois superfaturavam contratos e desviavam parte dos recursos. No asfalto, por aí, você vê a emenda chegando e o asfalto que era para ser assim, fica assim. E a diferença vai para o bolso daquele, as propinas. E assim vai acontecendo, como sempre no Brasil, em muitas localidades por aí. O relator da medida no STF determinou também o bloqueio de 24 milhões nas contas de investigados, com o objetivo de engrossar o combate à circulação de valores de origem ilícita. Os investigados poderão responder por crimes graves como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal. Deputado Mendonça Júnior, em pronunciamento oficial, nega qualquer negociação irregular ou participação em esquema de desvio de emendas, afirmando que nunca negociou a execução de emendas parlamentares de forma ilícita e que sempre atuou dentro da legalidade ao apresentar e acompanhar emendas. Agora, imagine que beleza! As notícias por aí dessa ação falam também disso. Com 16 vagas de garagem, um apartamento de quase 1.000 metros quadrados que ocupa um andar inteiro do edifício Mansão Waldberger, em Salvador, que ficou na mira da Polícia Federal agora, nesta terça, na 9ª fase da Operação Overclean, deflagrada na manhã desta terça. Avaliado em cerca de 50 milhões de reais, o imóvel está ligado a esse deputado federal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro visitou nesta terça, dia 13, o ex-presidente Jair Bolsonaro na superintendência da PF em Brasília, acompanada das filhas Letícia e Laura. Michele chegou por volta das 8h50 da manhã, saiu por volta das 9h48, sem falar com a imprensa após a visita. Vimos também que Michele Bolsonaro publicou recentemente nas redes sociais um vídeo que deu o que falar, porque é um discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com tom claramente meio que de pré-candidato a presidente. Gesto interpretado nos bastidores como uma sinalização política para este ano de 2026, uma coisa meio que de reserva. Embora Flávio Bolsonaro esteja como pré-candidato, também é inegável que Tarcísio continua sendo, neste caso, o plano B, possivelmente aí até tendo Michele de vice. Mas, por enquanto, é Flávio Bolsonaro que segue fazendo sua pré-campanha. A Ferrovia Transnordestina realizou sua segunda viagem teste com carga de grãos, transportando cerca de 1.200 toneladas de milho entre os municípios de Eliseu Martins, no Piauí, e Iguatu, no Ceará, em um percurso de aproximadamente 400 quilômetros. A operação faz parte da fase final de testes, antes do início regular das operações comerciais no trecho concluído da ferrovia.
A composição contou com 20 vagões, cada um carregando cerca de 60 toneladas, e percorreu áreas estratégicas do interior nordestino, reforçando a expectativa de redução de custos logísticos para o escoamento da produção agrícola. A ferrovia é considerada fundamental para integrar o agronegócio do Mato Piba aos portos do Nordeste, especialmente no porto do Pecém, no Ceará. O presidente Lula confirmou a aliados e publicou já nesta terça-feira. Escolheu mesmo Wellington César Lima e Silva, advogado da Petrobras, para o Ministério da Justiça. Advogado-geral da Petrobras, ele substituirá Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta na última semana. A indicação foi articulada pela ala petista baiana do Palácio do Planalto, que inclui o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que é da Bahia. Ele é ministro da Casa Civil, o Jacques Wagner da Bahia. Rui Costa e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. O novo ministro já havia ocupado o cargo de forma provisória em 2016, durante a presidência de Dilma Rousseff, do PT. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não está cotado mesmo para ocupar a vaga de vice em uma chapa eventual liderada por ele em 2026 à presidência. Segundo Flávio, as articulações ainda estão em andamento e nenhuma definição foi tomada sobre a composição da chapa, destacando que o momento é de diálogo e construção política, não de anúncios fechados. Apesar de afastar Romeu Zema da condição de vice neste momento, reforçou que ele continua sendo uma liderança relevante, mas que outras possibilidades seguem sendo avaliadas nos bastidores. O próprio Romeu Zema afirmou nessa semana que não será candidato a vice na chapa de Flávio e que mantém sua pré-candidatura à presidência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o chamado caso Master pode se tornar a maior fraude bancária da história do Brasil, dependendo do que for confirmado pelas investigações em andamento. E aí tem uma coisa meio que bombástica para explodir. É que Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, segundo informações divulgadas na imprensa por aí, os ruídos, estaria desconfiado de que elementos ligados a Fernando Haddad, ao COAF, teriam vazado informações sigilosas financeiras, enfim, sigilo financeiro quebrado, de ministros da Suprema Corte. Inclusive coisas relacionadas até mesmo àquele contrato de 129 milhões da família de Moraes. E dizem que Moraes estaria pé da vida. Agora, Fernando Haddad fala que este caso Master pode desencadear o maior escândalo bancário da história do Brasil. Segundo ele, os indícios apontam para irregularidades graves, com possível impacto sistêmico no mercado financeiro, envolvendo operações que teriam mascarado prejuízos e enganado investidores e órgãos de controle. Haddad disse que o governo acompanha o caso de perto, em articulação com o Banco Central e outros órgãos de fiscalização, e defendeu rigor absoluto na apuração e punição dos responsáveis. O ministro ressaltou que fraudes desse porte prejudicam a confiança no sistema financeiro, afetam poupadores e podem gerar custos indiretos para toda a sociedade, reforçando que não haverá tolerância com práticas que coloquem em risco a estabilidade econômica do país. E nesta terça, outro fato grave. Ao invés de explicar claramente o contrato da empresa de sua esposa, escritório de advocacia, com o caso Master, no valor próximo de 129 milhões de reais com o Banco Master, o ministro Alexandre de Moraes, a imprensa está soltando por aí, que está inclusive como presidente em exercício do STF até o final do mês, apareceu em notícias com a possibilidade de que estaria disposto a investigar quem vazou a notícia do contrato ou de quebra de sigilo financeiro de ministros do STF, ao invés de explicar questões como essa aí do contrato, e por conta disso todo brasileiro está batendo, criticando a imprensa e tal, mas ninguém explica nada, não dá clareza nem transparência.
Um foguete lançado da Índia, que transportava satélites brasileiros, desapareceu pouco depois da decolagem, levantando suspeitas de falha grave na missão. O lançamento foi realizado a partir do Centro Espacial de Setesdal e o contato com o veículo foi perdido minutos após a subida, quando ele já deveria estar em trajetória para colocar os satélites em órbita. As autoridades indianas confirmaram que houve um problema durante o voo, mas ainda investigam em que etapa ocorreu a falha e se houve explosão ou queda no oceano. Infelizmente, os satélites brasileiros a bordo faziam parte de projetos voltados a monitoramento ambiental, comunicações e pesquisas científicas desenvolvidos com recursos públicos e parcerias institucionais. O governo brasileiro e as entidades envolvidas acompanham as apurações e aguardam um relatório técnico da Agência Espacial Indiana para esclarecer as causas do desaparecimento do foguete e os prejuízos envolvidos. Você viu, porque está correndo a internet, essa cena assustadora. O mar avançou de forma repentina e transformou um dia comum em tragédia na Argentina. Um fenômeno conhecido como mini tsunami atingiu o litoral argentino nesta terça, dia 13, provocando pânico, destruição e deixando pelo menos uma pessoa morta e 35 feridas, segundo informações das autoridades locais. O episódio ocorreu na cidade de Mar del Plata, um dos principais destinos turísticos do país, e foi registrado em vídeo por banhistas que estavam na região no momento do avanço inesperado do mar. Testemunhas relataram que o nível da água subiu de forma abrupta em poucos segundos, invadindo áreas da orla, arrastando pessoas, derrubando estruturas leves e atingindo quiosques e calçadões. Muitas vítimas foram surpreendidas enquanto caminhavam ou estavam sentadas próximas à faixa de areia. O corpo de bombeiros e equipes de resgate foram acionados imediatamente para retirar feridos e prestar atendimento no local. De acordo com especialistas, o fenômeno não se trata de um tsunami clássico provocado por terremotos submarinos, mas sim de um evento meteorológico extremo, possivelmente causado por mudanças bruscas de pressão atmosférica associadas a fortes ventos e variações repentinas no nível do mar, situação conhecida como meteotsunami. Mesmo assim, o impacto foi suficiente para causar ferimentos graves e tirar a vida de pelo menos uma pessoa. Uma autoridade do governo iraniano afirmou à agência Reuters que cerca de 2.000 pessoas morreram em 2 semanas nos protestos no país, incluindo até integrantes das forças de segurança do governo. Foi a primeira admissão pública do regime dos ayatolás sobre um número elevado de mortes relacionadas às manifestações iniciadas em 28 de dezembro, em meio à crise inflacionária, e que evoluíram para críticas diretas ao sistema teocrático que governa o Irã desde 1979 com mão de ferro. Apesar disso, veículos de oposição e organizações independentes afirmam que o número real de vítimas pode ser muito maior. A emissora Iran International, sediada em Londres, estima que o total de mortos possa chegar a 12.000, com base em informações de fontes internas do governo, da Guarda Revolucionária Islâmica e de profissionais de saúde. Segundo o canal, o pico da repressão teria ocorrido nas noites de 8 e 9 de janeiro. Organizações de direitos humanos denunciam o uso de força letal e afirmam que o bloqueio da internet, imposto desde 8 de janeiro, tem como objetivo ocultar a dimensão da violência. E se aqui no Brasil a preocupação é com a condenação extremista de pessoas, brasileiros comuns também de um 8 de janeiro, o Irã deve executar nesta quarta-feira manifestante preso nestes protestos. Erfan Soltani, de 26 anos, se nada for feito, deve ser executado com pena de morte nesta quarta pelo governo iraniano para mostrar aos demais o que pode acontecer com quem desafia o regime. Um grupo respeitado de direitos humanos afirmou:
O tratamento apressado e pouco transparente deste caso aumentou as preocupações sobre o uso da pena de morte como instrumento para reprimir protestos públicos, disse o grupo. Há ainda relatos de repressão ao uso de internet via satélite, com prisões e operações policiais contra pessoas que utilizariam a tecnologia para furar a censura estatal. Um dos sistemas que o regime iraniano tenta bloquear é a Starlink de Elon Musk, empresa que o ministro Moraes bloqueou recursos de cerca de 18 milhões de reais quando censurou o X de Elon Musk também no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu publicamente que os iranianos continuem protestando contra o regime dos ayatolás e afirmou que está disposto a enviar ajuda aos manifestantes. Trump usou as redes sociais para afirmar que o povo iraniano não está sozinho e que o mundo está acompanhando o que chamou de brutalidade do regime. Segundo ele, os protestos representam uma luta legítima contra um governo que oprime sua própria população há décadas. Ele não detalhou, no entanto, que tipo de ajuda pretende oferecer, mas mencionou apoio político, humanitário e esforços internacionais para pressionar Teherã. Há a possibilidade ainda de ataques a estruturas para aumentar ainda mais o caos, estruturas militares e de governo do Irã. Nesta terça, o Itamaraty, pela primeira vez, publicou uma nota informando que não há brasileiros entre vítimas de protestos no Irã. Com atraso significativo, foi criticado o Itamaraty até esta terça, porque os protestos estão acontecendo há vários dias. Por muito menos, o governo Lula publicou notas, o Itamaraty publicou notas em outros eventos relacionados a outros países no passado. Mas, curiosamente, para o Irã, só agora. Mas antes tarde do que nunca, finalmente o governo brasileiro publicou uma nota que diz: o governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas, ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. O Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Teherã, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. Não há registros até o momento de nacionais mortos ou feridos. A nota foi imediatamente criticada, porque, como você vê, nenhuma crítica há ao regime dos ayatolás, ao governo do Irã. Mais uma vez, o governo brasileiro parece passar pano para um regime terrível como o do Irã, como sempre fez, como o regime de Maduro na Venezuela. E olha que espantoso isso, gente. Pela primeira vez na história da Estação Espacial Internacional, a NASA decidiu antecipar o retorno à Terra de uma missão tripulada por causa de um problema de doença, problema médico, apresentado por um dos astronautas a bordo. A decisão foi anunciada nesta terça, dia 13, após a Agência Espacial Americana confirmar que membros da missão Crew 11 voltarão mais de um mês antes do previsto para permitir uma avaliação clínica mais completa do profissional afetado, algo que não podia ser atendido adequadamente na ISS. A missão, que integra 4 astronautas, era parte do rodízio regular da tripulação da estação orbital e estava programada para concluir suas atividades no fim de fevereiro. Com a antecipação, a cápsula Crew Dragon, lançada pela SpaceX, deve desacoplar da ISS nesta quarta e pousar na costa da Califórnia na manhã de quinta-feira. A NASA não divulgou o nome do astronauta que apresentou o problema de saúde, nem a natureza específica da condição, citando proteção da privacidade médica do tripulante, mas o caso é o primeiro em 25 anos da estação espacial.
A agência explicou que, apesar do profissional estar em condição estável, os recursos médicos disponíveis na estação espacial não permitem um diagnóstico aprofundado, o que motivou a decisão de antecipar o retorno para solo terrestre, onde a avaliação e eventual tratamento podem ser feitos com uma maior abrangência. A ISS continua operando normalmente com outras tripulações que permanecerão na estação até seus respectivos cronogramas de retorno e futuras missões serem programadas conforme planejado pela NASA. Atenção, atenção! Isso é um importante sinal às lideranças cristãs no Brasil. Fiquem atentos aos jovens. A porta, gente, pode estar aberta para alcançar a juventude brasileira. E quem sabe, por eles, um grande avivamento vem aí. Vendas de Bíblias batem recordes entre jovens nos Estados Unidos e no Reino Unido, sinalizando também para o Brasil e outros países mundo afora. As vendas de Bíblias físicas alcançaram níveis históricos em 2025, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, impulsionadas principalmente pela geração Z, composta pelos nascidos entre 1995 e 2009. Demonstra crescente interesse essa geração por espiritualidade e fé em um mundo marcado por incertezas e mudanças profundas. No Reino Unido, as vendas atingiram seu maior valor já registrado, com aumento de mais de 130% desde 2019 e forte movimento entre leitores entre 18 e 28 anos. Nos Estados Unidos, cerca de 19 milhões de exemplares foram vendidos, o maior número em 21 anos, e as vendas cresceram cerca de 12% em relação a 2024. Analistas do mercado editorial afirmam que esse fenômeno não se resume à compra da Bíblia por curiosidade, mas reflete um engajamento real com o conteúdo bíblico, com muitas pessoas jovens buscando respostas para questões profundas de significado, propósito e esperança frente a desafios como turbulências econômicas, avanços tecnológicos, crises sociais e existenciais. A tendência também é visível nas redes sociais, onde jovens compartilham suas experiências com a leitura da Bíblia e reflexões pessoais, indicando uma busca ativa por espiritualidade e sentido de vida. Tá aí, boa notícia, em meio às modas lançadas pela ideologia woke, identitária, ela não sei o que, isso e aquilo, muito dinheiro dos poderosos aí, né? Que mantém essas ideologias com ONGs para lá e para cá. Essa grande notícia. Jovem brasileiro que me assiste, tá aí. Quer entrar numa moda bacana e boa? Leia a Bíblia, entre nessa onda. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Quero agradecer o like de milhares de pessoas, comentários no chat aqui embaixo, clica no gostei, no positivo aí embaixo, antes de sair. Isso é muito importante para o YouTube levar o nosso trabalho para mais brasileiros. Agradecendo a todos também por compartilhar, inscreva-se aqui no canal se é a primeira vez e que Deus abençoe a você e a sua família.